quando Satanás deixou de ter acesso a Deus e às regiões celestiais? Quando ele habitava no céu, que ele pecou contra Deus, cometeu um crime previsto no Código Penal Celestial, vamos assim dizer, ele caiu, perdeu seu posto, sua patente, sua posição celestial, seu posto de autoridade. Mas no decorrer do tempo, desde a sua queda até um determinado ponto da nossa história, porque o tempo passa de maneira diferente no mundo espiritual do que passa para nós aqui na Terra. Mas desde a sua queda lá no tempo do mundo espiritual, nas cidades ou nos países celestiais, quando ele caiu, num ponto da nossa história, numa coordenada da nossa história, do nosso tempo, uma coordenada temporal, aconteceu um fato que ele deixou de ter acesso a Deus e às regiões celestiais. Lá em Jó capítulo 1 e Apocalipse 12, deixa isso claro que ele tinha acesso às regiões celestiais e a Deus, como eu falei no outro vídeo. Agora vai acontecer um fato, ou aconteceu um fato, que ele deixou de ter acesso a Deus e às regiões celestiais. Prova na Bíblia? Prova sim, eu vou te mostrar o texto. O texto que prova que ele deixou de ter acesso a Deus está em Apocalipse 12 e versículo 10. Versículo 10, o versículo 12. Que diz assim, o versículo 12. E houve uma grande... Desculpa aqui, vou me retratar, né? Começando, que deixa claro, é no versículo 7 do capítulo 12 de Apocalipse. Diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. O que houve no céu? Uma batalha. Esse fato aconteceu com a morte e a ressurreição de Cristo, que é basicamente que trata o capítulo 12 de Apocalipse. Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, aí houve essa batalha. Por que não aconteceu antes? Muito possivelmente, como a gente vê lá em Jó, ele ia acusar, acho que tanto os anjos quanto os seres humanos, que nenhum ser humano na condição de liberdade plena adoraria a Deus 100% sem cometer nenhum erro. E ele quebrou a cara, porque Cristo fez isso. Aí quando Cristo fez isso, toda a autoridade foi passada para Cristo. E aí sim, ele não podia mais ficar acusando tanto anjos como seres humanos perante Deus, igual relata aqui no versículo 10, né? E vi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ele acusava. E isso não era só para anjos ou só para os seres humanos, era para ambas, para os dois tipos de vida, vidas físicas que somos nós e vidas espirituais que eram os anjos. Aí você quer ver como esse fato se desenrolou lá no céu mesmo, nas cidades celestiais? Não aqui na Terra, nas camadas próximas da Terra, estratosfera, até uma outra camada da Terra é o campo magnético da Terra. Não, não foi aqui. Olha o que diz o versículo 12, a parte A do versículo. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então, claramente, aqui o versículo, a batalha no céu, aqui a parte A do versículo termina de complementar que essa batalha foi nos céus. Aqui, depois que ele foi derrubado, aí ele veio para a terra, tá tentando os seres humanos fazer todo tipo de atrocidade, né? Aí sim, o versículo, a parte A do versículo 12 fala que para se alegrar, porque ele já não tinha mais acesso ao céu. Ele foi banido, foi totalmente isolado, em circunstância alguma ele tem mais acesso ao céu depois que Cristo morreu e ressuscitou. Vamos imaginar aqui um exemplo terreno.
Aquele cara lá, o Edward Snowden, aquele americano que vazou documentos sigilosos do governo americano, ele teve que zaspar lá dos Estados Unidos e ir embora para a Rússia, né? Foi se asilar na Rússia. E assim a mesma coisa aconteceu com Satanás. Ele foi banido do céu, não tem mais acesso. Agora o que resta é ele atentar à civilização humana, porque os seres humanos ainda não estão na mesma condição dos anjos do mundo perfeito. Mas isso vai chegar e é conteúdo para o próximo vídeo, tá bom? Fui!